Graça e paz, igreja. Bom dia. Quero primeiro agradecer aos irmãos pela ajuda e à igreja, tanto financeira como em oração. Pedir que a igreja esteja orando pelos seminaristas desse presbitério, não só por mim e por Judá, mas também pelo seminarista Davidson e pelo presbítero Carlos Magno, que se encontra em Recife. E que esteja orando para que dentro desse presbitério se levante mais homens dispostos a pregar o evangelho e a viver para isso, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Irmãos, vou pedir que os irmãos abram suas Bíblias novamente no Salmo de número 100. Salmo de número 100. Exato. Livro dos Salmos, Salmo de número 100. Assim diz a palavra do Senhor. Hino de ingresso ao templo. Salmo de ação de graças. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra, ó Pai. Graças te damos, Senhor, pela tua sabedoria. Te damos graças, ó Pai, por podermos estar aqui diante de ti, adorando, louvando o teu santo nome nesta manhã, ó Pai. Misericórdia tua, a graça tua derramada sobre nós, Senhor. Senhor, pedimos também, ó Pai, neste momento, que venha nos abençoar com toda a sorte de tua sabedoria, Senhor, que possamos compreender as tuas palavras e que não só possamos compreendê-las, mas que elas venham fazer diferença em nossos corações, em nossas vidas, em nossas atitudes daqui para frente, Senhor. Isso te pedimos no nome santo do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Catecismo Menor de Westminster. Qual é o fim principal do homem? Adorar a Deus e gozá-lo para sempre. O que é adorar a Deus? Como eu devo adorar a Deus? Como se deve ser dada a minha adoração ao Criador? Será que todo tipo de culto é aceito? Será que todo coração, desde que esteja cantando hinos e dizimando, todo o coração, todos os homens estão adorando a Deus? Será que qualquer atitude cultica minha pode ser considerada uma atitude de adoração e louvor a Deus? Será que eu não estou me esquecendo de averiguar no meu coração se há de fato adoração a Deus? E agora a grande pergunta que eu faço e que eu preciso me fazer todas as manhãs de domingo: o que é que eu sinto quando levanto da cama nos domingos pela manhã? O que é que eu sinto ao adentrar aquelas portas no domingo pela manhã? É disso que o salmista está tratando aqui. Ele não está apenas falando do serviço e da adoração que ele vai tratar nesse texto, mas ele está falando do seu coração quanto ao serviço e à adoração ao Senhor. O que é que está no meu coração quando eu adoro ao Senhor? Será que eu tenho adorado de fato ao Senhor?
Alegrem-se no Senhor. Este é o tema do Salmo. É disso que o Salmo está tratando. Salmo de ações de graças, salmos de gratidão, salmo que está falando sobre graças a Deus, olhar para Deus com gratidão. E eu não estou falando de agradecer meramente, é de fato de ter um coração submissamente grato ao Senhor. Primeiro ponto desse texto, então, é: adore alegremente ao Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Celebrai com júbilo ao Senhor. Aqui ele nos dá 3 ordens: celebrar, servir e cantar. Na verdade, apresentar-se. E essas 3 ordens vêm com proposições de ideias de gratidão, de alegria, de conforto na presença do Senhor. Aqui ele está nesse ponto do celebrar, tratando de um culto. Celebre um culto ao Senhor. Que sua vida seja um culto ao Senhor, mas não um culto qualquer, um culto alegre. Você se sente alegre diante de Deus? Você está olhando o serviço da adoração, de estar diante de Deus alegremente? Você sente vontade genuína de ter uma vida de adoração ao Senhor? Quando ele fala sobre celebrar com júbilo, não é meramente praticar o culto, é praticá-lo alegremente. É entrar no templo alegremente, sentindo prazer em estar no templo, sentindo prazer em adorar o Senhor, sentindo prazer em viver uma vida de adoração ao Senhor. Temos prazeres e muitos prazeres nessa terra. Talvez sejamos a geração com maior prazer que passou por essa terra. Estamos sendo consumidos por hormônios e momentos de prazer. Não temos dado tempo para nossas mentes se refrescarem em momento nenhum. Ou é celular, televisão, conversas e conversas, músicas e músicas. Nossa mente ela não passa pelo momento de silêncio que as outras gerações tinham. Nós não conseguimos sentir aquele momento de abertura total que outras gerações tinham. Muitas vezes, se vamos a lugares nas extremidades da terra, profundamente distantes da sociedade que vivemos, nos sentimos estranhos e nos perguntamos como esse povo aqui vive sem celular e sem televisão. O que fazem? Como vivem? Como se divertem? Damos tanto valor a isto, mas é um divertimento e uma alegria vazia, sem profundidade, sem raiz. Divertimentos e alegrias que começam e terminam nos minutos seguintes. Você vê um vídeo e daqui a pouco você está vendo outro e você já não lembra o que aconteceu nesse primeiro vídeo. E muitas vezes temos essa relação com Deus. Quando as poucas vezes que estamos em casa e pegamos a Bíblia para ler, porque são poucas, porque afinal de contas temos tantas coisas para fazer em nossas vidas, são poucas vezes que eu sento para orar, afinal de contas eu tenho tantas coisas para fazer na minha vida. Nesses poucos momentos, depois disso, eu já nem lembro mais o que foi esse momento de comunhão com Deus. Eu me pego fazendo outra coisa, eu já esqueci das minhas orações, já esqueci do que eu li,
do momento em que compartilhei com Deus, então Deus vira só mais um desses relacionamentos de felicidade instantânea que eu tenho tido nessa geração, nesse momento, nesta vida. Não é alegria genuína. E é por isso que eu não repito a adoração ao Senhor, muitas vezes. É por isso que eu não tenho tido comunhão com o Senhor, muitas vezes. É por isso que eu não tenho me aproximado do Senhor, por muitas vezes. Porque não há uma relação de alegria de fato, de júbilo de fato, quanto ao celebrar ao Senhor. Todas as terras, servir ao Senhor com alegria. Se o celebrar os momentos com Deus já não lhe são jubilosos, o servir está completamente fora da ideia de algo alegre. Tanto os meus serviços mundanos, no caso, meu trabalho já me é penoso, o que, aliás, é uma visão completamente católica, a ideia de que trabalho é algo ruim. A tradição reformada, a tradição calvinista, que veio da própria Bíblia, interpretada pelo próprio Calvino ao dizer que o trabalho é uma forma de adoração ao Senhor. Mas no Brasil, as igrejas brasileiras ainda têm a visão de que o trabalho é algo ruim. E para nós trabalhar é como se estivéssemos sendo escravizados e algo que não precisava ser feito. Algo que eu faço meramente para sobreviver e não tem nenhum valor intrínseco naquilo. Então o trabalho já se torna pesado para mim. E acaba que eu transfiro este relacionamento que eu tenho com o meu emprego, que já é um relacionamento errado, para um relacionamento que eu vou ter com o trabalho com a igreja. Então, de repente, evangelizar virou um peso. Vir aos cultos dias de semana virou um peso. Servir ao Senhor cuidando dos enfermos virou um peso. Virou algo que eu não quero fazer, algo que não me alegra fazer, algo que meramente me desgasta e eu não quero fazer, mas eu faço por algum tipo de obrigação. Esse sentimento não é o sentimento de um adorador verdadeiro. Muito nos apontamos aí para os fariseus, que ficam mais evidente na parábola do bom samaritano. Quando olhamos o filho mais velho, ele não tinha nenhum prazer em estar com o pai. Ele não tinha nenhum prazer em servir ao pai. Ele não tinha nenhuma alegria em ter ficado enquanto seu irmão fora embora. O que ele sentia é que tinha algum tipo de obrigação. E é por isso que quando o irmão retorna e o pai então celebra o retorno do filho, ele é incapaz de se alegrar com o pai. Porque ele não viu a recompensa em estar servindo a sua própria casa, a sua própria família. Nós muitas vezes temos essa relação com a igreja, melhor, temos essa relação com Deus. Não sentimos prazer em servir a Deus. Não sentimos prazer em olhar para Deus. Não sentimos prazer em estar com Deus. É por isso que servir ao Senhor não é alegre. É por isso que eu não consigo servir ao Senhor com alegria. Porque a minha relação desde o princípio não é de gratidão. É de um dever, socialmente, espiritualmente ou banalmente estabelecido. Porque não é uma relação de fato e verdade, uma relação de amor puro ao Criador. Servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Estar com o Senhor, cantando
louvando ao Senhor. É a forma como eu preciso estar. E aí surge novamente uma pergunta. O que rege os seus dias? Quais são as músicas que você escuta? E não adianta dizer que escuta música gospel. Quantas dessas músicas estão de fato adorando ao Senhor e não visando o privilégio do homem? E não olhando para o que Deus fez no homem, mas olhando para de fato quem é o Senhor. Quantas vezes eu me confundo acreditando que determinadas músicas são músicas evangélicas, mas elas não têm nada de cristocêntricas. Elas não visam adorar a Deus, mas sim dizer que eu vou vencer, que eu vou suportar, que eu vou aguentar, que Deus vai me dar vitória. Não! Não é esse o foco do Evangelho. Não é sair da cova dos leões, não é fugir do fogo do rei, não. Não é passar por entre o Mar Vermelho, não é esse o foco do Evangelho. Deus é o foco. Adorar a Deus é a minha necessidade, deve ser a minha necessidade. O meu coração deve pedir por adorar a Deus. Deve se alegrar ao adorar a Deus. Porque Ele é Deus e Ele merece ser adorado. Mas o Salmo, mesmo entendendo que meramente por Ele ser Deus, Ele merece ser adorado, o Salmo vai começar a me dar motivos para que eu me alegre, jubile ao celebrar o Senhor, me alegre ao servir ao Senhor e cante ao me apresentar ao Senhor. Ele diz assim: sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Ele nos dá alguns motivos aqui. O primeiro é que Ele é Deus e foi Ele quem nos fez. Alguns homens ignoram o dever universal, e eu digo universal mesmo, aqui em todos os sentidos, não só dos eleitos, mas também dos eleitos à perdição eterna. Todos os homens têm o dever, todas as criaturas têm o dever de adorar a Deus. Todos. Porque no final das contas, foi na tua palavra, através da sua palavra, que todos fomos feitos. Ele tem um direito moral de ser adorado. Ele é o Criador. Ele não só nos fez como homens, mas constituiu o mundo de forma a podermos sobreviver. Ele nos acorda pela manhã e nos alimenta à noite. Todos os homens, universalmente, são alimentados pela mão do Senhor. Todo trabalho só tem resultado diante da vontade do Senhor. Todas as ideias surgem primeiro na cabeça do Senhor. Todas as construções e o desenvolvimento está no Senhor. Ele é o Criador e, por isso, Ele deve ser universalmente adorado. Os homens deveriam alegrar-se em estar com o Senhor, porque Ele é Deus. Muitas vezes cometemos erros graves ao nos esquecer disso, ao nos esquecer de olharmos para Deus. Por quê? Todos nós nos sentimos felizes ao estar com alguém que muito admiramos. Quem aqui não quer ver a pessoa de quem você é mais fã? Seja um cantor, um pregador, um artista, ator, esportista, tanto faz. Quando vemos essas pessoas famosas, de repente surge aquela vontade de tirar foto e, se conseguirmos, estamos muito contentes e alegres por conseguir tirar foto com aquela pessoa
porque aquela pessoa é muito importante, porque aquela pessoa é muito demais, porque estar na presença daquela pessoa para você é muito revigorante, é muito feliz e alegre e contente, e todo domingo você vem ver o Senhor e você não tem esse sentimento. Seria esses pastores famosos, esses cantores famosos, esses artistas famosos, esportistas famosos, mais importantes do que Deus? Mais merecedores de admiração do que Deus? Já parou para pensar? Terça-feira, o evento do Aviva Bahia, um evento abençoador, lotado de crentes, muitos ali para ver um homem pregar. E a vida do pastor Hernandes é uma vida que tem abençoado outras vidas. Mas será que você foi para vê-lo pregar ou foi para ver o que ele tinha a falar? Será que é a palavra que ele prega que estava te convidando aí? Ou é a pessoa dele que te convidou aí? A quem damos mais importância, ao pregador ou à pregação? Se temos dado mais importância ao pregador, temos esquecido de que é a pregação que fala do Criador. Ele é Deus e merece ser adorado. Mas ele vai além, ele diz assim, foi ele que nos fez e dele somos o seu povo. Davi está aqui, o salmista está aqui olhando para o povo de Israel e dizendo, ele escolheu vocês entre várias nações, entre todas as nações. Se no Velho Testamento podíamos olhar para Israel e dizer isto, no Novo Testamento, a partir da morte de Cristo, eu posso olhar para todos aqui, aqueles que foram chamados segundo a presciência de Deus, segundo o soberano conhecimento, predeterminados desde antes da fundação do mundo, a crer no Senhor. Você é povo de Deus, escolhido antes da fundação do mundo. O Deus Supremo, Criador, que criou cada um de nós, escolheu você para fazer parte de sua família. Como é incapaz de se alegrar diante dele? Como que as preocupações da vida te consomem diante de Deus? Cristo falava entre os seus discípulos, quando perguntaram a ele por que os seus discípulos não jejuam, e ele diz, o rei está presente. O jejum é para um momento de tristeza, o rei está presente, o noivo está presente. É comum, é natural de que eles se alegrem. Aqueles homens caminharam pelo deserto, andaram em barcos, e Jesus diz assim, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Se o Filho do Homem não tinha, tenha certeza que aqueles 12 homens também não tinham, porque eles estavam andando no mesmo caminho de Cristo. E eles se alegraram em cada momento com o Senhor. Porque a presença do Senhor é suficiente. A presença de Deus é suficiente. Porque Ele nos fez filho, Ele nos fez povo, dentre todos fomos escolhidos. Alegrem-se no Senhor, por conta disso, adorem ao Senhor alegremente, porque Ele te fez povo em Cristo. Mas Ele me dá pelo menos mais um motivo para me alegrar diante do Senhor. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Deus não apenas te escolheu, Cristo não apenas morreu para que você fosse salvo, mas a cada dia Deus está conosco, andando ao nosso lado, guiando os nossos passos. Ele não nos largou no mundo escolhidos, mas à toa, esperando o dia da sua volta, mas Ele tem guiado a sua igreja desde o momento que subiu aos céus até os dias de hoje. Ele continua sendo o pastor da sua igreja. Somos o seu povo, mas somos também o seu rebanho.
O rebanho que ele tem guiado, alimentado, cuidado com suas próprias mãos. Por isso que ele merece alegria, júbilo. Por isso que ele merece alegria ao servir. Por isso que ele merece cânticos ao nos apresentarmos diante dele, porque tudo que possamos fazer por ele ainda é muito pouco diante de tudo que ele fez por nós. Diante de tudo que ele faz por nós. Cristo, o nosso pastor, o nosso santo pastor, aquele que enviou o Espírito Santo para pastorear os nossos corações, aquele que desde o início da igreja tem escolhido líderes para que estes pastoreiem o seu povo, aqueles que nos momentos mais terríveis da igreja esteve ali com os seus eleitos, com os seus escolhidos ao longo dos séculos, que levantou líderes e líderes para que a igreja pudesse estar viva ainda no dia de hoje. Esse é Cristo, o seu pastor, o meu pastor. E se eu não consigo me alegrar diante dele, eu estou conseguindo me alegrar com o quê? Talvez eu não me alegre diante de Deus porque eu nunca pare de fato para pensar em Deus, em todos os méritos de Deus, em todo o tamanho de Deus, em todas as maravilhas de Deus em minha vida. Talvez eu não consiga me alegrar porque eu não estou olhando para o Senhor, não estou percebendo quão maravilhoso é o Rei do Universo. Adorem alegremente ao Senhor. Segundo ponto, se adorar alegremente é necessário, o maior momento de adoração também deve ser feito em alegria. Cultuem alegremente ao Senhor. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Render-lhe graças e bendizer-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Somos chamados a viver uma vida de adoração ao Senhor. Somos chamados a viver uma vida de louvor ao Senhor, de cânticos ao Senhor, e que essa vida seja uma vida alegre e não pesarosa. Mas se tem algo na vida cristã que tem sido muito pesaroso para nós, é este momento. Como eu disse no início, se pararmos para pensar em o que sentimos no domingo, porque muitas vezes, claro, além das questões sociais do dia a dia, e eu entendo porque muitas pessoas não conseguem ir aos 2 cultos, muito pela violência que está a cidade de Salvador, mas muitas vezes nos aportamos dessa desculpa para não frequentarmos a igreja sempre que podemos. E aqui se entenda, eu não estou dizendo que não tem casos que realmente é impossível estar na igreja nos 2 momentos. Mas tem casos que eu só me apodero de qualquer desculpa para evitar estar no templo, para evitar estar no culto. Por quê? Por que fazemos isso? No fim das contas, é porque não é um momento tão prazeroso para nós. Muitas vezes eu não sinto prazer em estar no culto. Prazer total. Eu não sinto prazer em louvar ao Senhor. Eu não sinto prazer em ouvir a pregação. Eu não sinto prazer em, estando em comunhão, orar e derramar as minhas necessidades, as necessidades do meu povo, da minha família, da minha igreja aos pés do Senhor. Esse momento do culto passa a ser um momento
completamente passável para mim, um momento completamente descartável para mim. Por quê? Porque eu não tenho dado a devida importância a um momento tão importante. Se eu devo viver em adoração, o culto é o auge desta minha vida. Eu não vivo um dia para poder viver 6. Eu vivo 6 dias para viver este um dia. Eu vivo a semana esperando o domingo. Assim como eu vivo todos os meus dias esperando o dia do Senhor. O domingo é aquele momento na semana que observa e aponta para o dia glorioso em que Cristo virá. Se eu não gosto de vir ao culto adorar a Deus, por que eu quero ir aos céus? E eu respondo a minha própria pergunta. No fundo, a maioria de nós, a maioria dos cristãos, não querem ir ao céu. Eles só não querem ir para o inferno. Eu não quero provar as dores do inferno, mas isso não significa que eu quero provar as benécias do céu. Porque o céu é um culto eterno. O céu é estar diante do Senhor. Diz aqueles que estão à presença do Senhor, os 4 seres viventes não têm descanso e passam dia e noite cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, toda a terra está cheia da tua glória. Eles não têm descanso, estão cantando, viu o profeta. E nós? Esse momento deve ser o momento mais feliz da minha semana, mais alegre, mais contente, mais prazeroso da minha semana. Não é o momento que eu estou dedicando a mim, não é o momento que eu estou dedicando ao meu emprego, não é o momento que eu estou dedicando à minha família, não. É o momento que eu estou dedicando a Deus. Você não veio assistir culto. Você não veio sentar neste banco e ouvir alguém cantar, ouvir alguém pregar. Não. Você não veio assistir culto. Você está cultuando ao Senhor. Você veio prestar culto ao Senhor. Alegre-se por conta disso. Entrar por suas portas com ações de graças, agradecendo tudo aquilo que o Senhor fez por você, agradecendo tudo aquilo que a semana te permitiu fazer ou não te permitiu fazer, mas que te conduziu a retornar ao templo no dia de domingo, agradecendo tudo, inclusive a oportunidade de estar aqui. Agradeça ao Senhor pela oportunidade de adorá-lo, pela oportunidade de cultuá-lo. Agradeça pela oportunidade de cultuar livremente, porque mais da metade da população do mundo não pode. Sim, os principais países, os países com maior população, perseguem o evangelho. China, Índia, os países da Ásia. Pode parecer que o Ocidente é o mundo, mas não é. O Ocidente não é a parte mais populosa do mundo. Você está vivendo no pouca parte do mundo que realmente aceita o evangelho, que realmente permite a pregação do evangelho e que realmente permite o culto ao Senhor. Agradeça a Deus por isso, porque é um privilégio. E nos seus átrios com hinos de louvor, não se perturbe, não ouça o outro, não se preocupe com a sua voz. Quando permitido a louvar, quando chamado a louvar, cante louvores ao Senhor. Porque o Senhor não escuta a tua voz, Ele escuta o teu coração. Cante louvores ao Senhor. Rendei-lhe hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizer-lhe o nome. Fale bem do Senhor.
Fale bem do Senhor em seu culto. Louve ao Senhor de verdade. Preste louvor como é devido, como lhe foi ensinado. Da forma bíblica, esteja no culto, prestando culto ao Senhor. Que seu coração esteja totalmente voltado ao Rei dos Reis. Que se calem as vozes do mundo durante este momento. Olhe para a cruz de Cristo. Renda graças ao Senhor e bendiga o nome. E por que isto? Porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. Irmãos, chegará o momento em que não vamos precisar evangelizar. Chegará o momento em que não vamos precisar cuidar dos doentes. Chegará o momento que não vamos precisar visitar uns aos outros. Chegará o momento em que tudo aquilo que consideramos uma vida cristã não será mais necessário, mas jamais cessará o culto ao Senhor. Esse momento nunca chegará. O culto ao Senhor será perene e eterno. Sabe por que o culto ao Senhor é eterno? Porque a bondade do Senhor é eterna. Porque a misericórdia do Senhor é eterna. A sua fidelidade, a sua verdade é de geração em geração. Nunca será cessado o culto, porque o amor do Senhor é eterno. Quando todas as coisas se cumprirem, quando Cristo voltar ao mundo, julgar os que devem ser julgados, glorificar aos seus, neste momento, o culto continuará, porque a bondade do Senhor é eterna. E assim como eterno os benefícios do Senhor a nós, eternamente seremos devedores de adoração a Ele. Adorem o Senhor. Cultuem ao Senhor com alegria. Faça deste dia, do domingo, o melhor dia da semana. Não venha para ver pastor, diácono, discípulo, irmão. Não. Venha para adorar ao Senhor. Você está aqui para adorar o Rei dos Reis. Isso é um privilégio. Para cultuar o seu Criador, mas mais do que o seu Criador, o seu Redentor. E Ele vive, Ele reina e é eterno. Adore e cultue ao Senhor alegremente. Apresentai-vos diante do Senhor com alegria. Amém. Fiquemos de pé.